Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa live, a visão sistêmica dos relacionamentos. Quem for entrando aí pode mandar aviãozinho para as pessoas, convidando as pessoas para participar. Que a gente já vai começar. E hoje o assunto, a gente vai falar sobre os relacionamentos e tem muita coisa interessante para a gente conversar hoje sobre esse tema. E hoje eu tenho uma convidada muito especial na nossa série de lives sistêmicas, que é a Mônica Teófilo. Então já já eu vou chamar a Mônica para participar aqui com a gente. Então quem quiser aí pode ir convidando as pessoas para participar. Então sejam muito bem-vindos. Então eu quero apresentar a Mônica e antes de incluir a Mônica aqui na nossa live, a Mônica Teófilo ela é especialista em novas metodologias de educação, aprendizagem e desenvolvimento humano, é psicóloga, é mestranda em gestão humana e social nas organizações, consteladora sistêmica, organizacional, profissional e familiar. Então a gente vai trocar uma ideia aqui, conversar sobre esse tema que é tão amplo, né? Que são os relacionamentos, e a ideia é que a gente fale aí sobre essa visão. Como é que a visão sistêmica influencia aí nas relações, sejam as relações familiares, relações amorosas, relações no ambiente de trabalho. Então, vamos conversar sobre isso e fiquem à vontade aí para convidando as pessoas para entrar aqui com a gente ao vivo. Quem tiver perguntas para fazer sobre esse tema também, a gente fica disponível aqui para conversar. Podem mandando as suas perguntas. Eu vou chamar a Mônica aí para entrar comigo. Só colocar o tema aqui, fixar o tema da nossa live. Fixado aqui. Chama. Oi, Mônica. Oiê, tudo bem? Bem-vinda à nossa live, à nossa série de lives sistêmicas, para a gente bater esse papo aí sobre um assunto que é tão vasto, tão amplo. Acho que eu tenho certeza que o tempo vai passar voando aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto, né, Mônica? Vai mesmo, Paty. Estou muito, muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Então, gente, duas consteladoras aí para a gente falar, né? E a gente, acho que a ideia hoje aqui, Mônica, é a gente conversar sobre relacionamentos de forma bem ampla, né? A gente falar sobre as questões aí dos relacionamentos nos contextos familiares, os relacionamentos amorosos, né? Que acho que várias pessoas querem saber sobre esse aspecto também. E dentro das organizações, né? Como é que isso também qual é a influência, né? Que a gente pode contribuir com a visão sistêmica também dentro das organizações, né? Então, eu sei que tem muita coisa aí para a gente conversar, mas eu queria que você, para a gente começar a ir aquecendo, né? Enquanto as pessoas também vão entrando, e quem tiver pergunta para fazer aí, fique à vontade para fazer perguntas para a gente. Te perguntar, como é que, a partir da tua experiência das constelações, como é que você vê esse assunto dos relacionamentos? Quais são as principais demandas, principais questões que você vem trabalhando aí nas constelações? Qual que é a tua visão sobre isso? Paty, você sabe que no final do ano passado eu tenho um caderninho que eu vou registrando um pouco dos principais pedidos que os clientes fazem de constelação, seja individual, seja em grupo, acho que para ir registrando a minha jornada. E no final do ano passado eu estava fazendo, né, vendo o que veio, o que não veio. E o tema das relações foi o segundo maior tema que as pessoas me procuraram para constelar, né? E eu achei isso curioso. Curioso não, né? Mas acho que assim, relacionamento é um tema nevrálgico, né? Porque é nas relações que a gente se coloca no mundo, é nas relações que a gente aprende, é nas relações que a gente muitas vezes se sente completa ou não. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né?
Mas relacionamento ele é um tema bem recorrente, assim, para as pessoas, que as pessoas buscam constelação. E aí, qual é o lugar desse tema, né? O que as pessoas querem constelar quando elas me procuram? Padrão repetitivo. Então, eu sempre busco o mesmo tipo de homem, ou todos os homens acabam me deixando, então os relacionamentos eles não vão para frente, eles não são duradouros. Quando eu gosto de uma pessoa, quando eu me envolvo, essa pessoa sai fora. Ou são pessoas que não estão comprometidas, não estão disponíveis para o comprometimento. Então tem essa busca, assim, pelo menos no meu campo, de questão de relacionamento. Mas se a gente for ter um olhar, e se a gente for colocar um olhar maior, né, Paty? A gente fala de relacionamento, a gente vai precisar voltar, né, para os nossos pais, para as nossas mães, que é com quem a gente começa a se relacionar na hora que vem para esse mundo, né? Então... Esse é um ponto crucial, né, Mônica? Se a gente for ver, né, e é tão amplo que assim a gente tem que escolher mesmo o que é que a gente vai tratar aqui. Mas se a gente for pensar, como a gente tem, como é comum repetir padrões a partir aí da experiência nos relacionamentos dos nossos pais, né? Isso é uma coisa muito, muito comum. E como também essa visão da relação dos pais no período da nossa infância influencia o que a gente vai carregar aí de olhar para isso nas nossas relações. E o mais interessante, que eu acho que não só na nossa relação amorosa, mas também nas relações empresariais. Como a gente percebe projeções e organizações de família, né? Projeções familiares no sistema organizacional. Já pegando um gancho aí e aproveitando a tua experiência também dentro das empresas, como consultoria, né? Dando uma pequena palhinha sobre isso, eu queria que você falasse sobre essa questão, porque eu vejo muito isso também. Como que nas estruturas dentro de empresas a gente também tem esse cenário de que o chefe vira o pai, a equipe vira lá os irmãos, né? E como que a estrutura em si, hierárquica, a estrutura familiar é projetada nisso, e aí começam todas as questões aí de repetição de padrões, de feridas, emaranhados, uma série de coisas, né? Ô, Paty, eu acho que eu vou trazer uma visão da psicologia mesmo, porque assim, para começar a refletir isso e depois a gente ampliar para o sistêmico, né? Se a gente for pensar, a gente começa a se relacionar quando a gente nasce com a nossa mãe, e esse modelo, por mais que somos um bebê, não compreendemos, não temos entendimento, mas a gente vai introjetando esse modelo de relacionamento que a figura materna tem conosco. E aí a figura paterna que entra e tem uma função extremamente importante de trazer esta mãe para um papel de mulher, para um papel que não é só mãe, né? De entrar para triangular nessa relação. E essa dinâmica familiar que todos nós vivenciamos quando fomos bebês, ela vai consolidando e formando o nosso padrão de relacionamento. Né? Então, antes de olhar para a relação que meu pai e minha mãe têm, existe uma relação que eu tenho com eles dois, né? E esse padrão de relacionamento é o que muitas vezes no início de uma carreira ou no meio, ou no momento de às vezes até uma crise profissional, você acaba repetindo ou buscando. No sentido, lógico, não é consciente, mas é um movimento que a gente faz. Muitas vezes por conta de uma ferida interna, ferida infantil, da nossa criança infantil diante dessa dinâmica, né? E a gente busca nessas relações empresariais ou nessas relações hierárquicas que a gente encontra no meio que a gente está. E aí, eu acho isso é fundamental, né, Mônica? Cara, e quando você se dá conta desse estado interno que você tem, das relações com quem você tá, que teu chefe que você admira, que é extremamente inteligente, que você tem, na verdade, você olha para ele e você tá pondo ele num lugar que não é de chefe, que
você pode admirar o chefe, tá tudo bem você admirar o chefe, que bom que você tem um chefe que você admira, né? Mas será que ele está no lugar de chefe e você de funcionária? Ou você está colocando num lugar de ausência paterna, sei lá, e a gente vai pirar aqui, né? Mas num lugar da Sim. sua criança ferida lá de trás, que sentiu naquela dinâmica. E muitas vezes os clientes chegam para mim e falam assim, ai, Mônica, mas meu pai e minha mãe me amaram muito. Lógico que amaram. E fizeram o melhor que eles poderiam fazer para te criar. Mas existe uma internalização dessa relação, né? Existe uma internalização dessa dinâmica. E é dessa internalização que a gente tá falando quando vê esses padrões de relacionamento não tão saudáveis, né? Eu acho que é legal falar aqui que por mais que a relação ela tenha esse padrão infantil, ela também pode ter um padrão saudável, um padrão legal, um padrão, né, que você tem que manter, porque a gente vive na relação, né? Nesse aspecto, se a gente for olhar aí para nossa criança ferida, isso e a gente quando a gente tem uma compreensão dessa dinâmica, como ela influencia, a gente consegue trazer clareza muito se essas relações estão ali de adulto para adulto ou se estão no nível aí da nossa criança ferida pro adulto, ou às vezes né, criança com criança. A gente está dois adultos ali, mas tratando as questões das nossas feridas da infância. E por que isso acontece? Eu acho que é legal aí para quem ainda não conhece essa questão aí das feridas emocionais, que a gente, quando criança, a gente não tinha os recursos que a gente tem enquanto adulto. Então a gente está muito mais suscetível a essas questões e a maior influência, lógico, que vão ser os nossos pais, as pessoas mais próximas, porque como quando criança não tinha recurso, isso fica muito mais evidente, isso se transforma aí nessa ferida emocional, né? E se a gente não olhar com carinho para isso, a gente vem repetindo esses padrões na vida adulta, isso interfere demais nas relações, né? E aí acho que vale a gente destacar para quem não conhece, brevemente, então eu vou falar aqui brevemente desses padrões e a gente vai olhar para a visão sistêmica atrelado a isso, porque isso interfere aí nas leis sistêmicas, nos desequilíbrios, então acho que é um ponto bem central que a gente pode usar aí para trazer mais clareza. Então, se você que está assistindo a gente não conhece quais são essas feridas emocionais, a gente vai listar agora e percebe aí, enquanto a gente fala, se existe algum padrão desse, se você reconhece algumas características dessa, que isso vai ajudar muito no processo de desenvolvimento e de autoconhecimento. Então, acho que a gente listando aqui, a primeira ferida é a ferida do abandono, né? Então, que isso é uma ferida muito comum. E o que acontece se a gente for considerar aí o abandono na visão sistêmica? É alguém próximo, né? Então, um pai ou mãe que de repente a gente tem uma sensação que foi embora. Então, isso pode acontecer aí de pais ausentes que estão presentes, mas eles não tinham essa relação próxima. Então, essa sensação de ausência, ou os pais se separaram e aí um deles saiu de casa e foi embora. Então, a criança não sabe associar o que é o relacionamento dos pais, o que é um abandono, porque eu não sou importante, tá? Criança, né? Dependendo da A idade. criança não consegue perceber essa diferença. E aí tem essa sensação de, puxa, eu não tenho importância, uma sensação de desamparo, e às vezes isso vira uma crença de menos-valia, né? Então, geralmente, Tati, vou só esse pegar um padrão gancho. afeta muito nas relações, né? Nos relacionamentos. E eu quero pegar um gancho de uma palavra que você está repetindo, que é assim, é sensação, né? Então, às vezes a gente está falando aqui e o pessoal que está assistindo é mais racional ou mais concreto. É importante a gente dizer que tudo que acontece conosco na vida o tempo inteiro, a gente recebe isso de um lugar. Então, o mesmo evento que acontece com você e acontece comigo, nós damos interpretações e sensações diferentes para esse evento. Então, só reforçar que assim, mas eu não tenho essa
ferida emocional do abandono. Pode ser que você não tenha mesmo, mas pode ser que você diga que não tenha porque papai e mamãe nunca se separaram, estavam sempre presentes, cuidando, né? Mas muitas vezes pode ser a sensação de abandono, né? Então, uma família muito grande, você às vezes é o primogênito de 7 filhos, sua mãe e seu pai estavam lá, firme e forte, dando conta. São 7 filhos. Então, eu acho que é só reforçar, trazer que esse lugar que a gente introjeta as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Isso, porque essa é a questão do abandono, não é abandono efetivamente, né? Pode ser essa sensação de no meio da confusão não deu para dar a atenção que eu esperava, né? Mas, então, e aí foi uma percepção que foi gravada. E aí o que que acontece? Se existe isso que está lá na criança, essa percepção dessa falta, desse desamparo, para o adulto isso gera uma ansiedade, às vezes até um excesso aí a carência, a dependência, o medo da solidão, e isso às vezes gera o controle excessivo, o medo da pessoa ir embora, porque essa pessoa que chega, de repente ela vai abandonar, então isso acaba refletindo aí como que essa relação vai se dar, e se começa assim, com essa sensação de que a pessoa vai deixar, ela começa desequilibrada. E só dessa sensação aí, se ela não for olhada, né, de forma sistêmica, se a gente não trabalhar isso, isso acaba afetando. Às vezes a pessoa, né, nem deu espaço aí se vai abandonar, né, se essa relação vai permanecer ou não, mas essa sensação, às vezes, começa a desequilibrar uma relação que mal começou, né? Você começa uma relação já na falta, né? Você começa uma relação no medo, né? Na angústia. E aí, às vezes, o fardo é pesado para o outro, né? Isso. E aí começa, né? Começam os desequilíbrios nos relacionamentos. Por isso que a gente diz assim, é importante muito olhar para si, esse processo de autoconhecimento, a gente compreender para que a gente esteja bem, pleno, porque aí realmente a gente tem espaço para o amor e começa todo um relacionamento de forma muito equilibrada, né? E a gente está falando relacionamento aqui, projeta para tudo, para várias áreas da vida, né? Isso está sendo manifestado aí, né? Você sabe, Paty, que é muito legal isso que você falou do autoconhecimento, e acho que aqui vale pensar que assim, o autoconhecimento não é só você buscar uma terapia ou você buscar um curso. Eu acho que tem um processo de você ter uma rede de apoio com pessoas que você possa conversar, que vão te trazer um olhar sobre você mesmo, né? Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida e ela virou para mim e falou assim, eu preciso conversar porque eu tô achando que eu tô ficando louca. E aí ela me contou 2 situações de uma outra pessoa muito querida também. Ela falou assim, eu fiquei extremamente incomodada, isso é meu ou isso é dela, né? Como que eu vou trazer esse tema tenso para nossa relação? Porque daí isso faz com que a gente precise começar a ter conversas corajosas com o outro, porque quando eu olho para os meus cacarecos, né? Quando eu olho para aquilo que é do meu padrão, da minha crença, do meu modelo repetitivo, das minhas feridas emocionais, eu preciso cuidar. O outro não tem responsabilidade sobre isso. E aí, quando você começa a misturar tudo no saquinho, vira um bololô e a chance de dar ruim é bem grande, né? Então, que aí juntam os padrões, as feridas de um do outro, às vezes quando vê esse relacionamento tá pautado aí nesse medo, nessas projeções, nas questões que não tem nada a ver diretamente com as pessoas ali, um diretamente envolvido com o outro, são só sombras, medos projetados de algo que já foi vivido no passado, né? Então essa compreensão, função, né? ela traz clareza, né? E é isso, e teve a sua função, assim, durante um tempo essa relação, ok, mas é isso, teve a função da sombra, né? Agora, se a gente está falando de ter relacionamentos saudáveis, duradouros, para uma vida com mais qualidade de vida, né? Para a gente viver mais longínquamente, para a gente ter uma velhice, sei lá, né? Menos solitária, enfim, daí não é uma relação na sombra, né? A gente está falando de uma relação da alma, uma relação da essência, né? E no amor e não no medo, né? No amor.
Realmente no amor, abertura plena para isso e não ficar vivendo na escassez e no medo da falta, ou medo da solidão, realmente aberto para isso que é, né? A pessoa estar bem e o outro também. Isso é o que gera esse relacionamento saudável, né? É. Então a gente falou do abandono, a gente tem aí a segunda ferida que é a rejeição. E a rejeição está muito ligado às questões da exclusão, quando a gente fala aí de forma sistêmica, né? Porque essa ferida da rejeição é uma sensação de não aceitação, de não pertencimento. Então, é como se alguém, naquele momento, lá na infância, de novo, é a sensação de que essa pessoa não aceitou, né, aquela criança como ela realmente é. Então, ela se sente, às vezes, inadequada, excluída, né? E isso gera uma sensação de não pertencer, de não se sentir adequado, não se sentir importante, né? E olha, Suficiente. suficiente. Então, olha como isso pode afetar aí as relações, né? Essa sensação interna de inadequação. E como Paty, é que vou você trazer alguns percebe isso aí? exemplos. Só para trazer um exemplo, assim, para de repente ficar mais visível, né? Há muitas vezes, algumas vezes, as pessoas que têm essa sensação e que acabam estabelecendo esse tipo de relação com base nessa ferida, são pessoas que fazem muito pelo outro. Fazem, 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 mas é um fazer que você entende que não é genuíno, é um fazer que, inclusive, acaba muitas vezes fazendo mal para quem é o dono, né? Para quem é o protagonista da ação. E esse fazer vem desse lugar do reconhecimento, vem desse lugar do pedido de ser visto, né? Que é aí que você traz a lei sistêmica da exclusão e do pertencimento. Então, acho que trazendo um pouco mais de um jeito, poxa, será que eu tenho essa ferida ou não tenho essa ferida? Dá uma olhada, qual é esse lugar que você se relaciona com as pessoas? E aí, gente, de novo, reforçar o que a Paty está trazendo. Não é só numa relação de casal, é numa relação com amigos, é numa relação dentro de um ambiente profissional, é dentro da sua empresa ou da empresa que você trabalha, enfim. Como é, o que está mais por trás dessas relações que são estabelecidas, né? Tem esse lugar da busca incansável pelo reconhecimento? Eu acho que é um dos indicadores dessa ferida emocional. Né? E nisso geralmente esse é assim, né? Quando a gente vai olhar na constelação, nossa, eu faço tanto, né? Eu me dedico tanto, eu tô ali agradando, ou na empresa, nossa, eu faço o trabalho tanto e não sou reconhecida, né? Então, às vezes tem essa queixa. E aí, às vezes, esse excesso, né? Esse fazer demais é essa crença, né? De que eu preciso fazer algo para receber o amor. E isso acaba sendo pesado demais para quem faz, né? Porque é um excesso desse fazer, e para quem está ali recebendo também, ele se sente endividado. Então, isso acaba afetando a uma das leis sistêmicas aí, que é o equilíbrio do dar e Do receber, equilíbrio. que afeta demais as relações, porque quando a gente tem lá essa relação de que uma pessoa faz muito e recebe menos, que não existe essa troca em equilíbrio, isso acaba gerando, né, esse desequilíbrio fica pesado e isso acaba distanciando as pessoas. E se a gente não entra num acordo aí dessa troca ser ali um ganha-ganha, um equilíbrio entre as pessoas, com o passar do tempo essa balança vai pesando tanto, tanto que ela é rompida. E isso acontece demais nos relacionamentos próximos, nas empresas. A gente percebe demais esse desequilíbrio, né, Mônica? E o nosso grande Bert diz que, normalmente, quando está muito desequilibrado, quem rompe é quem recebe mais, porque sente que a dívida é muito alta para pagar e para retribuir. Não é quem dá, porque quem dá, de novo, está buscando muitas vezes esse reconhecimento, essa exclusão. Né? Agora, eu acho que já aproveitando que você pegou esse terceiro, que você pegou essa lei sistêmica do equilíbrio, Paty, acho que é legal a gente trazer aqui que quando a gente fala de um relacionamento de casal saudável, né?
a gente não tem uma relação sempre equilibrada, né? O que o Bert traz e o Juan trazem é assim, a relação do casal saudável, ele é sempre alguém dando mais que outro, né? Então, esse equilíbrio, ele vem na troca sempre para o mais, e não no sentido de ficar igual. E é aí que vem o crescimento dessa parceria, o crescimento dessa relação, e as coisas vão se transformando. Isso. E nesse movimento mesmo, né? De fazendo um pouco mais. Se a gente faz, se existe um excesso de fazer demais, sem essa caminhada aí de compensação, o que acontece? Que é muito comum, quem está fazendo demais, às vezes muda o papel, né? Se coloca aí num papel, se a esposa faz excessivamente, muitas vezes ela muda de lugar sistemicamente, faz um papel da mãe, né? Dando um exemplo. E aí isso gera uma série de consequências de desequilíbrio e desarmonia no relacionamento do casal, né? Porque daí a gente está falando da outra lei que é a ordem, né? Cada um tem o seu lugar nas relações. Então, se você está numa relação de casal, e aí vou pegar o exemplo da própria empresa, se a gente pode ampliar isso, né? Se você tem uma relação com seu chefe, onde você assume a liderança da área, você está no lugar errado, né? Porque se você não é o líder da área, você precisa cuidar. A relação não vai estar... mas ele não faz, ele não sei o quê, ele me demanda, ele me delega. Mas a função é dele, e a sua não é essa, né? Então, a gente reconhecer o nosso lugar nas relações que a gente tem é de extremamente importante. Acho que é o principal para a gente ter relações saudáveis, né? Opa, aqui não. Aqui eu sou a mãe, ou aqui eu sou a esposa. A mãe dos meus filhos, não a mãe do meu marido, né? Isso. Essa consciência ajuda demais, né? Porque às vezes a pessoa reclama, tá muito pesado, porque muitas vezes essa sensação de que tá pesado demais já é um sintoma de desequilíbrio da ordem, né? Da hierarquia, que a gente está ocupando um lugar que não é o lugar, melhor lugar ali dentro do sistema, né? E aí, falando das feridas, né? São 5 feridas. Então, para a gente repassando aqui, a gente falou do abandono, da rejeição. Terceira ferida é a traição. E a traição é uma sensação de se sentir enganado. Então, houve alguma expectativa, algum acordo, algum combinado que foi quebrado. Então, às vezes é uma promessa, né? É feita lá para a criança, né? Prometendo algo que não é cumprido. Então, isso gera raiva, gera frustração. E às vezes isso, né, a gente acaba projetando essas questões aí na vida adulta. Então, se tem uma ferida, essa ferida da traição está registrada lá na infância, a pessoa começa a ter um padrão aí de desconfiar de todo mundo, ela começa a desacreditar aí nas pessoas. A pessoa não fez nada, ela está ali duvidando. Ela começa com o pé atrás. Começa com o pé atrás, começa a testar, vigiar. Às vezes isso dá um excesso de ciúmes, de controle, e aí a outra pessoa vai se sentindo um pouco sufocada nessa relação, né? Como é que você percebe isso, Mônica? Ou até não tendo a reciprocidade, né, Paty? Porque, assim, quem é muito São Tomé, como dizem, né, vê pra crer, e entra, e fica desconfiado. E aí, se a gente junta com o Eneagrama, faz um samba ali, né, de alguns perfis do Eneagrama, alguns tipos do Eneagrama. A gente sabe que tem pessoas que são mais desconfiadas, mas quando a gente está falando dessa ferida emocional da traição, a gente também fala de um lugar de expectativas, mas principalmente, acho que não sei se é principalmente, mas tem um ponto principal que é a desconfiança, né? É um ponto importante. Então, é uma pessoa que também está tensa o tempo todo. Então, se você não consegue relaxar, como são as conexões que você gera com as pessoas que você se relacionam, né? São conexões muitas vezes... Isso gera muita tensão, né? Porque você não se abre, você não se dispõe, você não tá lá para troca. Se a gente está falando da lei sistêmica, de novo, do equilíbrio entre dar e receber,
o dar na desconfiança, você não está dando muitas vezes o quem você é, né? Você está dando o que você faz. E aí a relação, a conexão, ela é frágil nesse lugar, né? E quem que gosta de estar numa relação com uma pessoa desconfiando o tempo todo, vigiando, testando? Não é uma relação confortável nem aberta, né? A pessoa se sente ali intimidada com isso. Então isso acaba, ao invés de aproximar, distanciando, né? Fora o nível de ansiedade, de estresse que tem nisso. Isso já é. Então, perceber isso é muito importante, né? Nas relações. A outra ferida aqui é a injustiça. Então, a injustiça, quando é, é muito comum também quando a pessoa sente lá na infância que não foi tratada de forma igual. Então, acontece muito quando tem os irmãos, né? Ah, para ele era diferente, né? Para um tem um tratamento diferente. Então, acontece assim, a criança foi responsabilizada por algo que não foi, é ela que fez. Então, esse tipo de diferenciação de tratamento, algum tipo de discriminação, ou até intolerância dos pais, pais muito rígidos, isso também gera um adulto que vai ser assim, vai ter um crítico interno alto, vai ser uma pessoa extremamente exigente com ela mesma, com os outros. E às vezes isso gera um excesso de perfeccionismo, uma dificuldade em pedir ajuda, né? Uma série de desequilíbrios aí também nas relações. E acaba que a relação vai ficando pesada também, né? Claro, necessidade de controle exacerbado, de precisa ter tudo na ponta para não, né? Não escapar absolutamente nada. E por último, a gente tem a ferida aí da humilhação, né? Então, a humilhação quando a gente tem aí, por exemplo, uma pessoa se sentiu discriminada perto de outras pessoas, se ela sofreu, se ela tem algum tipo de bullying, foi ridicularizada, comparada de forma negativa com os outros. Então ela vai se sentindo inferior, vem uma sensação de menos-valia. E olha como isso é relevante, como isso reflete nas relações. Porque se a pessoa tem essa sensação interna de inferioridade e menos-valia, ela já tem uma autoestima mais baixa, ela sente assim que, será que a pessoa vai gostar de mim? Ela se sente insegura, às vezes dá essa crença de que não é boa o suficiente, que não tem E valor. começa uma relação subserviente, com pouca. Muitas vezes não se coloca a sua opinião dentro de uma empresa, né? Não tem autoconfiança. Você falou da autoestima, mas eu acho que a questão da autoconfiança de saber quem você é, né? De saber o que você pode contribuir ali. Então, é uma ferida que traz um pouco desse padrão, né? Você tá falando das feridas, Paty? Eu tô viciadíssima numa série que eu comecei na sexta-feira. Cada intervalo que eu tenho, eu coloco ela para assistir. Mas eu vou recomendar ela aqui, não sei se você já assistiu, porque é muito legal quando a gente olha sobre a luz dos relacionamentos, mais a das feridas. A série está no Amazon Prime, chamada This Is Us. Paty, se a gente olhar, ela é constelação, os princípios sistêmicos na vida, assim, de como viver com os princípios sistêmicos ela é lindíssima. Só que você está falando das feridas e eu vejo muito isso, né? A sensação a sensação que a personagem tem de rejeição, a sensação do abandono do irmão mais velho, a sensação da diferença do irmão adotivo. Então, o quanto que essas dinâmicas vão moldando as relações que a gente vai estabelecendo quando a gente vai se tornando adulto. É exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Então, quando criança, aquele grupo de irmãos, não vou dar spoiler, mas aquele grupo de irmãos foi vivenciando a relação que os pais foram tendo com ele, a relação que eles viam entre os pais, e quando se tornam adultos, você vê literalmente as relações se repetindo ou honrando, enfim. E aí tem as suas dinâmicas, tem 5 temporadas e muita coisa para rolar, né? Legal, Você conhece? então fica a dica aí, não conheço, vou assistir. E fica a dica aí para quem quiser acompanhar aí, eu acho que vale muito a pena, a gente aprende bastante, né, com os filmes, com as Nossa, séries. demais, demais.
E olha, é interessante, né? A gente olhar para isso e muitas vezes a gente, como tem, né? Como é comum pessoas criticando, né? Os pais, ver aqueles exemplos de coisas que não são, ou que às vezes não gosta, ou acho que não são legais, e como essa questão do julgamento, né? De julgar essas relações, esses exemplos dentro da família, como isso acaba vinculando, né? Eu percebo assim que quanto mais a pessoa ali critica, né, nega e não consegue perceber aí é, as, ter aceitação plena, né, desses padrões familiares, como ela vem repetindo esses padrões. Então, quanto mais a pessoa é resistente a isso, como isso fica aí registrado no inconsciente, a gente vê muito comum nas constelações a pessoa repetindo padrões, né, que geralmente daquilo que ela mais abomina e está lá fazendo da mesma forma. E sem perceber muitas vezes, né? E aí a gente volta porque você comentou da importância do autoconhecimento, né? De você investir ali no se olhar no próprio espelho bem profundamente, né? O Juan Carriga, que é um dos autores que fala de constelação, ele traz a questão do assentimento, né? Quando a gente olha para as coisas que aconteceram com a gente, ou com os nossos familiares, com os nossos pais, com as suas mães, e a gente entra num lugar de assentimento, que é aceitar sem sentimento, ou seja, sem o julgamento, simplesmente olhar para o fato em si e falar, foi assim, não tem certo, não tem errado, é o que é, né? E é o que a gente faz nas constelações, porque quando a gente olha para essa questão, então pegando um pouco do que a gente começou a falar, né, dos temas que as pessoas acabam me procurando para constelar, de relacionamento, você vai ver lá atrás, teve exclusão, teve essa falta de aceitar o que foi, o fato que foi. Pode ser triste, mas foi, né? E aí vai e repete, sem nem E não perceber adianta, muitas tem vezes. julgamento, tem algo assim que incomoda muito, é algo para ser olhado, para ser investigado, para ser liberado, porque é essa questão mesmo, esse processo do autoconhecimento está muito mesmo no assentimento, nesse olhar aí, menos julgador, porque são seres humanos, são imperfeitos, e todos nós, né, somos imperfeitos e por isso que a gente pode evoluir. Esse é o grande premissa aí, o grande aprendizado das constelações, né, Mônica? E acho que quando você fala do sem julgamento, isso que é legal, assim, seres humanos julgam, ponto final. Ponto final, você vai julgar. A grande questão é o que você vai fazer com esse julgamento. O quanto de energia e emoção você vai colocar nisso, né? Uhum. E queria que você falasse também, e eu quero passar uma indicação aqui também, falando de relacionamentos, que é muito interessante, esse livro aqui da A Liderança Shakti, ele vale muito para a gente entender, compreender um pouco mais dessa dinâmica, que também, né, de relações e também do masculino e do feminino nos negócios. Então, esse foi um livro escrito com foco em liderança e negócios, mas ele traz uma visão muito dessa questão aí do masculino e do feminino curados, equilibrados. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua visão sobre isso e a dinâmica disso nas empresas, né? Que eu vejo isso como a liderança acabou se distorcendo nessa questão aí do equilíbrio do masculino e do feminino. E que isso também afeta os relacionamentos, né? E acho que assim, primeiro ponto para falar sobre isso, masculino e feminino, não estamos falando de homem e mulher. Ponto final, né? A gente está falando da energia de arquétipos do masculino e arquétipos do feminino que todos nós temos. Então, todos nós temos o feminino e o masculino, né? O yin e yang, e aí cada filosofia vai trazer num outro lugar. Então, quando a gente fala de masculino e feminino equilibrado, eu vou trazer junto, Paty, a questão do seu lugar naquele sistema e naquela relação que você está inserido.
né? Então, o que acabou sendo distorcido quando a gente olha para as relações dentro dos ambientes corporativos? A mulher que vai para o mundo do trabalho acaba desenvolvendo um comportamento masculino, do masculino, não do homem. Mas qual é o comportamento do masculino? O ir para ação, o fazer acontecer, o, né, pegar o ferro e pá, ir para a batalha. Este é o comportamento do masculino. Então, a mulher que precisou transgredir para poder chegar onde chegamos hoje, mas que precisou transgredir lá atrás, transgride com este comportamento, que eram os modelos que a gente tem, né? E aí, a gente vê um mundo hoje corporativo muito mais masculinizado, independente de ser homem ou ser mulher, por conta disso. E quando a gente traz esse feminino para a liderança, é que a coisa começa a equilibrar. E aí, esse feminino, ele pode vir dos homens, mas no mundo que a gente vive hoje, ele vai vir, daí eu tô falando da mulher mesmo, né? Então, como que a gente consegue equilibrar, e aí esse é o convite que eu faço para as mulheres que estão nos assistindo, esse nosso masculino que tem com o nosso feminino. Então, o que é o feminino, para ficar um pouco mais tangível, se alguém não conhece? O feminino, a gente está falando do acolhimento, do nutrir, do cuidar, do... Ah, mas o homem não cuida, de novo. Não é o homem e a mulher, é o masculino e o feminino. Tem homens com feminino mais elevado, mulheres com masculino mais elevado. Tá tudo bem. Eu, por exemplo, tenho uma energia masculina. Eu sou da ação, eu sou empreendedora, eu vou, eu faço acontecer. As pessoas olham para mim e falam, meu Deus, você faz muita coisa. E eu tenho trabalhado nesse equilíbrio do feminino ao longo dos anos. E como que eu trabalho isso? Eu trabalho isso trazendo um pouco mais de delicadeza para minha casa, são as flores, é o acolhimento, é a escuta, é um trabalho que eu tenho que me exige mais do feminino do que do masculino no meio da semana. Então, buscar este equilíbrio ao longo, né, entre o nosso feminino e o nosso masculino é o que vai trazer esse saudável para as relações. Porque, né, se você está numa relação onde o homem tem um feminino mais exacerbado e você, mulher, tá só no masculino, uma hora precisa equilibrar, senão você adoece, né? E fica pesado para os dois, né, Mônica? Acaba ficando pesado, né? Exato, exato. E porque também aí vai virando tudo do avesso, né? Porque daí fica fora do lugar, desequilibra, pesa, dá ruim. Afeta várias leis aí, várias leis sistêmicas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito interessante, a gente trazer esse conhecimento e começar a olhar para isso, porque existe um movimento nessa mudança aí de era, nessa transição que a gente está vivendo, de incluir cada vez mais o feminino nas relações, nas organizações, né? Inclusive o livro fala muito sobre isso, sobre trazer o equilíbrio, e não é nem a gente anular, excluir de um lado ou de outro, mas sim complementar, que isso é a grande integração, e todo mundo ganha com essa integração, né? E isso que é legal a gente falar aqui, que você destacou, e eu quero destacar aqui esse complemento, que inclusive no livro fala dessas forças, do masculino e do feminino em equilíbrio, né? E o que isso traz? No polo feminino, em equilíbrio, ele traz os dons da empatia, a gentileza, a inclusão, a nutrição, a abertura, criatividade, a confiança, a vulnerabilidade e a harmonia. Então, muito do que você falou aí desses aspectos. E o masculino em equilíbrio traz a clareza, a assertividade, o foco, a direção, a disciplina, o discernimento, a força e a convergência. Então, olha que legal a gente olhar isso de forma equilibrada, né? E como um é complementar do outro, essas duas forças, uma complementando a outra, podem trazer uma organização muito mais completa, né? Com colaboração, com união, né? E não só a realização em si, mas uma realização muito mais coerente, muito mais coesa, colaborativa, que é um movimento que a gente vê agora de mudança, né?
A era de aquário que a gente está entrando, ela vai pedir exatamente isso, né? Ela vai pedir uma revisão desse patriarcado que a gente está vivendo, né? Viveu durante essas décadas, né? Que acho que é a era de peixes que a gente estava vivendo. Mas nesse lugar do equilíbrio. E também tem um lugar, Paty, que no meu campo é pouco falado, mas que eu acho que é um lugar importante da gente olhar, que é também a aceitação desse masculino, da busca desse masculino menos patriarcal e mais acolhedor, um masculino menos viril, né? Nesse sentido. Porque também tem nas relações, eu acho que também tem essa pressão, assim, né? Se a gente for voltar a falar de arquétipos, né? Desse masculino ser mais forte, mais pesado, mais que vai pra guerra, e que hoje não precisa também ser assim. Então, de novo, é esse equilíbrio mesmo, essa busca da integração. Eu acho que isso que é importante, né? Da integração na gente, da integração nas relações, da integração nos sistemas que a gente influencia ou que a gente faz parte, né? E nesse ponto, se complementando aí essa questão aí do masculino e feminino, se a gente for ver o extremo, os pontos de desequilíbrio dessas duas forças, os dois têm, né? Tanto o masculino como o feminino. Então, o masculino em desequilíbrio, ele traz agressividade, crueldade, violência, arrogância, insensibilidade, fome de poder e um vazio espiritual. E, em contrapartida, o feminino em desequilíbrio, ele traz um excesso de sentimentalidade, carência, dependência, falta de foco, manipulação. Então, olha só que interessante a gente olhar o quanto que essas forças estão presentes em nós, né? E olhar o quando ela está em desequilíbrio e quando ela está em equilíbrio. Só esse conhecimento e como isso se manifesta aí nas dinâmicas das relações já traz uma expansão de consciência, né? Perfeito, isso mesmo. Agora é desafio, né? Porque é também olhar para as nossas crenças, é olhar para a nossa história, é olhar para os nossos padrões, nem sempre é gostosinho, né? Mas vale muito a pena, né, mãe? O processo não, né? Mas o resultado né? Vale muito a pena. Mesmo assim, vale a pena, né? Vale. Então, queria que você, né? Eu sei que a nosso tempo eu falei que ia passar rápido, eu já disse. Então, né? O nosso tempo tá voando. Queria que você dissesse assim, passasse já para a gente se encaminhar para o nosso encerramento, os recados finais aí, na tua visão sobre as relações, o que você deixa de dica, de recado aí para quem está assistindo a gente sobre isso? E, enfim, também um pouco mais do teu trabalho, para as pessoas conhecerem, né? E o teu recado final. Obrigada, Paty. Eu acho assim, de recado final busquem autoconhecimento. Eu acho que não existe processo, não existe relação saudável se você não olhar para você, né? Você precisa buscar formas de olhar para você por maior medo que você tenha. Então, pessoas que nunca entraram nisso, tal, existem formas de começar devagar, mas é um caminho sem volta no sentido de se descobrir e poder brilhar o teu potencial que existe, né? E aí, a partir do momento que você tá no seu melhor, gente, é inevitável que você também atraia o melhor para você. O melhor chefe, o melhor parceiro, né? O melhor relacionamento com seus irmãos, com suas irmãs, enfim, o melhor ambiente para viver. Então, acho que durante a nossa fala aqui, durante todo esse tempo que a gente está aqui, fazer esse convite desse olhar para a sua história, para você, para os seus padrões. A outra coisa que eu queria dizer não coloque embaixo do tapete o teu incômodo, né? Não se conforme. Eu acho que eu ouvi uma coisa agora recentemente do Juan Garriga, que ele falou assim, alguma coisa assim, tá? Que o conformismo, ele é o caminho da morte, não necessariamente da morte física, mas o conformismo, ele é o caminho para o menos, né?
E a aceitação, o assentimento, ele é o caminho para o mais. Então, tem alguma coisa que te incomoda? Não coloque embaixo do tapete, vai olhar isso, porque ou isso fala de você ou isso fala do outro. E a gente cresce nesse processo, né? Eu acho que, falando um pouquinho de mim, do meu trabalho, assim, eu tenho ajudado muitas pessoas, principalmente, a lidar com isso nas suas carreiras, né? E eu tenho entrado muitas pessoas para constelar ou para fazer processos mais longos de desenvolvimento, de como que posso me relacionar melhor no meu trabalho e, consequentemente, me relacionar melhor na minha família. E por quê, gente? Porque somos um. Apesar de termos papéis diferentes, já faz tempo que não existe. E se ninguém percebeu, a pandemia trouxe, né? Que não existe isso de, agora eu vou vestir o meu uniforme corporativo. E não, a gente é único. Então, se você não tá bem em casa, se você não tá bem na relação, isso vai impactar no teu trabalho, pro bem ou pro mal, mas vai te trazer a conta vai chegar de algum lugar, né? Então, assim, antes que ela chegue num lugar que não é bacana, cuida de você e busca ajuda. Acho que hoje a gente tem muitos caminhos, né, para você saber mais, assim, né? Como você diz, né? Quem gente feliz não enche o saco, e é fato, né? E, E gente, vamos combinar, Paty, que é tão bom ser feliz, né? Aí você vai falar assim, mas dá para viver feliz? Dá para viver feliz, gente. dá, Dá para dá, viver feliz, dá. dá. Se a Mesmo com o gente, boleto chegando. se a gente segue esse caminho, né? A gente traça, a gente precisa acreditar que isso é possível e traçar o caminho para isso, né? Ampliar cada vez mais a felicidade dentro da nossa vida, sem terceirizar. Porque se a gente acha que a culpa é do governo, a culpa é do chefe, a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, e não assumir a responsabilidade, entram aqueles padrões da infância, da criança ferida, de não assumir a responsabilidade pela própria vida e pela própria felicidade. Então, uma vez que a gente assume, é meio caminho andado, né, para esse processo. Acho que isso é É, fundamental a gente entender e tomar posse mesmo, que é a responsabilidade da vida de olhar de fazer a jornada, de trilhar a jornada, é nossa mesmo, de mais ninguém, não é de pai, de mãe, de ninguém fora, é dentro, né? e Então se a essa gente está consciência é falando muito importante. e se a gente está falando de sistema, né, Paty? Assim, cara, a gente interfere no sistema que a gente está. Então, sim, você tem corresponsabilidade. Se você acha que você não tem responsabilidade na doença ou no padrão ruim, você tem na solução. Então, assim, Isso. descobriu, meu bem, pega e faz alguma coisa. Assume e vai, né? Pega a parte que lhe Maravilha. cabe. Então, assim, eu agradeço demais esse nosso papo que eu nem vi a hora passar, passou É voando, verdade. né? E a Mônica participou aí com a gente, para quem não conhece a nossa jornada sistêmica. Amanhã começa uma nova edição, a sexta edição da Jornada Sistêmica Online. Então, quem estiver assistindo a gente aí, estão super convidados a entrar. O link está na minha bio. Então, vão ser super bem-vindos, né? A Mônica já participou, a gente está aí junto nessa jornada, né, Mônica? Então, sou muito grata aí pela nossa conversa. Eu sei que esse assunto rende várias e várias lives. Eu espero que quem tem assistido a gente tenha ficado com um gostinho aí de se aprofundar mais e de mergulhar mais no autoconhecimento. Agradeço muito. Obrigada, Paty. Obrigada, Beijo, pessoal. beijo para vocês. Boa noite a todos. Obrigada, Mônica. Beijo, boa noite. Um beijo.